Boa noite. Então hoje vamos fazer uma reflexão sobre a solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. Interessante, essa primeira leitura da segunda carta de Samuel, o livro de Samuel, esse livro é considerado um dos livros mais antigos, se não for o mais antigo das Escrituras. E ele foi encontrado muito fragmentado. Foi inclusive difícil de organizar esse livro. Mas é um livro que fala de uma época muito importante para a nossa fé, que é a época da monarquia, né? Conta histórias provavelmente do século XI, do século XII, antes da nossa era, mas provavelmente foi escrito ali pelo século VI, pelo século VII. Alguns fragmentos talvez tenham sido escritos mais próximos da época da monarquia, entre Davi e Salomão, por ali, logo depois que Davi assume o reino no lugar de Saul. E é interessante porque, vocês lembram, né? Israel é terra de passagem, né? Muitos povos passando dentro de Israel, Israel sendo povo explorado por muitos povos, tendo impérios a explorar Israel, e essa experiência foi fazendo com que Israel, o povo de Israel, refletisse sobre, puxa, quando é que a gente vai conseguir ter paz? Quando é que a gente vai conseguir, de fato, que o rei, ou o Messias, que estava já previsto nas Escrituras, venha nos libertar? Então, e muito provavelmente os autores desse texto são homens do reino, da monarquia, homens ligados a Davi. E eles até, há alguns exegetas que dizem que eles passam um pouco o pano na história de Davi, porque vocês lembram que a história de Davi é uma história que às vezes deixa a pulga atrás da nossa orelha, né? O que ele fez com Urias, que manda Urias para frente de batalha para que ele morra, isso porque ele havia engravidado a esposa de Urias, Betsabeia, né? E quando ele percebe isso, ele manda que Davi vá, ele pede que Urias vá para casa, para ele ficar com a esposa, né, para tentar disfarçar o que ele havia feito. E Urias diz: imagina que eu vou abandonar o meu rei, estamos em batalha. Eles estavam em batalhas contra os filisteus, que aliás eram um povo muito violento, né? Foram expulsos do Egito e estavam nesse momento explorando Israel, e eram povos muito violentos. E Israel estava justamente percebendo que precisava de uma organização maior para poder combater, para poder fazer frente aos filisteus, que eram muito poderosos. E por isso eles contam essa história bonita de Israel, de Davi, tentando um pouquinho disfarçar as bobagens que Davi fez. Por um lado disfarçar, por outro mostrar qual é a humanidade, né, daquele que se tornará o rei e o libertador, né, aquele que pode libertar Israel da força dos filisteus. E aí tem justamente a unção de Davi, né, em Hebrom. Hebrom, ali a mais ou menos 30 quilômetros de Jerusalém, hoje território da Cisjordânia, um território ocupado, o território da Palestina, ocupado por Israel. E Davi foi ungido rei aí. Um pouquinho mais para frente, no segundo, para a gente entender isso, quem quiser depois pesquisar, vale a pena a gente olhar o primeiro livro de Samuel, a partir do capítulo 13, 14, 15, 16, é bastante interessante, e depois mais próximos, 26, 28, 31, aonde Davi é de fato, vamos dizer, muito louvado pelas atitudes e pela força que ele tem. Depois a gente vê a grande profecia de Natã, já no segundo livro de Samuel, um pouquinho mais para frente, segundo Samuel 7, onde
dessa profecia, inclusive, vem o conceito daquele que é o Messias. Por quê? Porque Israel, quando refletiu, e isso depois da monarquia, que os reis não tinham resolvido, os juízes já não vinham resolvendo, né? E Samuel, o último dos juízes, e Saul, o primeiro dos reis, não resolveu. Aliás, parece até que alguns exegetas inclusive colocam isso, que Davi meio que forçou um pouco a queda de Saul, né? Para que, claro que os textos das escrituras não contam exatamente dessa maneira, mas a história mostra que há elementos que podem confirmar isso. Porém, Israel via em Davi aquele rei que podia libertar Israel. E depois, lá na profecia de Natã, surge a ideia de que não adiantou a monarquia, vai precisar vir alguma coisa a mais. E aí surge a ideia do Messias, né? É interessante que a adoção do povo é uma das frases mais lindas que a gente encontra nas Escrituras. Eu serei para eles um pai e eles serão para mim um filho, né? A adoção de Israel que será confirmada no Messias. E lá na profecia de Natã diz: do trono de Davi surgirá aquele que de fato libertará Israel. Claro que uma leitura mais judaica, a gente pensa imediatamente em Salomão, né? O filho de Davi, o segundo filho de Davi com Betsabeia. O primeiro morreu, né? Justamente porque estava condenado pelo pecado do pai. Então, Israel olha para Salomão, mas quando a gente olha, e é interessante que a igreja coloca na liturgia essa reflexão de Cristo Rei, né, do Messias, né, nós já olhamos para essa profecia com olhos na experiência e naquilo que nós já sabemos do Cristo morto e ressuscitado. E aí o Salmo, né, que alegria quando me disseram: vamos à casa do Senhor. E agora nossos pés já se detêm em Jerusalém, em tuas portas. Para lá sobem as tribos de Israel. O Padre Gabriel estava falando, domingo é domingo de festa, né? Nós vamos fazer festa aqui. E a festa, muitas vezes para o povo de Israel, era uma festa que confirmava a fé. Então eles faziam diversas festas, né? A festa das cabanas, das tendas, a festa da Páscoa, onde está baseada toda a nossa festa da Páscoa, né? E a igreja coloca a festa do Cristo Rei nesse domingo. Depois de tudo que a gente viu no ano C que se encerra, né? E a gente acabou de ver domingo passado a questão do dia do Senhor, né? Desse dia que será um dia definitivo, um dia de fogo, mas para nós cristãos um dia de luz. E aí logo na sequência vem essa ideia do Cristo Rei. São Paulo aos Colossos, né? São Paulo aos Colossenses. Muito provavelmente, se de fato foi São Paulo quem escreveu essa carta, há algumas controvérsias, mas provavelmente deve ter sido ele escrevendo também na prisão. Ele estava em Roma, né? Mas aí há elementos bastante interessantes do nosso querigma, né? Daquilo que fundamenta a nossa fé. Vejam lá: com alegria dai graças ao Pai, que vos tornou capazes de participar da luz, que é a herança dos santos, né? Qual é a luz que nós podemos participar? Da onde vem essa luz? Ele nos libertou do poder das trevas. E quando a gente lembra das trevas, né, a gente lembra lá do comecinho das Escrituras, no livro do Gênesis, né? As trevas cobriam o abismo. Trevas é sinal de caos, né? É sinal de crise, né? Então, quem é capaz de nos libertar? Quem tem esse poder de nos libertar do poder das trevas? E nos recebeu no seu reino, no reino do seu Filho amado, por quem temos a redenção e o perdão dos pecados. Olha aí,
Davi foi ungido rei, e Natã diz que o Senhor Deus perdoou os pecados dele, e por isso ele pôde tentar libertar Israel, mas não conseguiu uma libertação definitiva. São Paulo nos diz: por quem temos a redenção e o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível. Voltando lá para o Gênesis de novo, capítulo 1, né? Versículo 26. Deus, depois de toda a criação, o texto do livro do Gênesis diz: façamos o homem à imagem e nossa semelhança. A nossa imagem e semelhança, né? Façamos. Então, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Se ele é o primogênito de toda a criação, ele existia antes de qualquer criatura. Essa é a nossa fé. Então, isso a gente também encontra muito interessante no prólogo de São João, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, né? O Verbo, a palavra, né, era Deus. E há uma reflexão interessante também sobre a palavra sendo ligada à sabedoria. A gente vai encontrar esse fundamento lá no livro do Eclesiástico, capítulo 24. Depois em casa vale a pena a gente ver, né, que é o fundamento do que está aqui. E São João, no prólogo, dá exatamente esses fundamentos para nós. Primogênito de toda a criação, pois por causa dele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, tronos e dominações, soberanias e poderes. Tudo foi criado por meio dele e para ele, né? A gente lembra exatamente do prólogo de São João. Ele existe antes de todas as coisas, e todas têm nele a sua consistência. Ele é a cabeça do corpo, isto é, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, de sorte que em tudo ele tem a primazia. Olha por que esse texto está no domingo do Cristo Rei. Porque em tudo ele tem a primazia. Porque Deus quis habitar nele com toda a sua plenitude. João 1,14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus quis habitar nele. E por ele reconciliar consigo todos os seres. Olha por quê. Por que ele é o Cristo Rei? Porque ele é o Messias. Foi através dele que, por ele reconciliar consigo todos os seres, os que estão na terra e no céu, realizando a paz pelo sangue da cruz, pelo sangue da sua cruz. Mais uma vez, São Paulo faz a gente olhar para a cruz. Quando a gente entra na nossa igreja, no nosso templo, agora o Padre Gabriel iluminou diferente, ficou bacana, aquela luz dando destaque sobre a cruz, né? A gente olha para a cruz e a gente precisa se lembrar que foi por causa da cruz do Cristo que ali morreu, mas ressuscitou, que nós tivemos os nossos pecados redimidos. E aí o texto do Evangelho, interessante, né, que é o texto da paixão, né? Vocês lembram que a gente vinha falando isso a semana passada. Depois de tudo que foi narrado e depois do dia terrível que foi narrado, o texto da paixão de Jesus, da morte de Jesus. Esse é o dia terrível. Então vamos ver. Naquele tempo, os chefes zombavam de Jesus, dizendo: a outro salvou? Salve-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus o escolhido. Então vejam que são os chefes que zombavam. Os soldados também, e os chefes estão dizendo: salve-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus o escolhido, né? Messias, Mashiach, Mashiach, em hebraico, significa exatamente isso, o escolhido, o ungido, né? Então,
é o Cristo de Deus o escolhido? Então os soldados estão fazendo uma reflexão que caberia aqui no caso a parte dos judeus que estavam questionando ainda essa fé que era proclamada nesse momento. Vamos lembrar de novo, né? Acho que sempre vale a pena a gente lembrar. Esse texto de Lucas é escrito depois da destruição do templo de Jerusalém, provavelmente depois do ano 70, né? Então, provavelmente quase 40 anos depois que Jesus morreu e ressuscitou. Então é uma reflexão com base na fé daquele que está escrevendo, e ele está nos dizendo, né, o que ele está nos dizendo e por que a igreja põe esse texto no dia de Cristo Rei. Os soldados também caçoavam dele e aproximavam-se e ofereciam-lhe vinagre, provavelmente para anestesiar as feridas, as dores, né? E diziam: se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro: este é o rei dos judeus. É muito interessante isso, né? Quando a gente pega lá no capítulo 19 de São João, quando ele está narrando a crucificação de Jesus, diz que Pilatos escreveu, foi Pilatos quem escreveu: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. E questionam Pilatos, né? Alguns judeus questionam: não escreva Jesus Nazareno, o rei dos judeus, mas sim que ele disse que é o rei dos judeus. E Pilatos diz assim: o que eu escrevi está escrito. Interessante que é uma afirmação bastante ambígua, né? O que eu escrevi está escrito. Para nós que temos fé, é de fato uma provocação da fé do evangelista, que está nos dizendo: o que eu escrevi está escrito, não porque eu escrevi, o que eu escrevi está escrito nas Escrituras. Está escrito nas Escrituras que Jesus é o Messias, o Cristo, o Rei dos judeus, né? E essa é uma provocação para a nossa reflexão. Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo: tu não és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro respondeu, dizendo: nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação? Por nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos, mas ele não fez nada de mal. Vejam só que interessante. O primeiro malfeitor com uma reflexão que tem a ver com os insultos que os soldados faziam, e é uma reflexão vinda da linha de raciocínio daqueles judeus que não estavam acreditando naquilo, né? Já o segundo malfeitor, ele reconhece e ele diz: nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação? Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos, mas ele nada fez nada de mal, não fez nada de mal. Então, olha só, um símbolo dos judeus, um malfeitor símbolo dos judeus, o outro malfeitor símbolo dos gentios, símbolo das nações. Para nos dizer o quê? Por que a igreja põe esse texto no dia do Cristo Rei? Que Jesus é o Salvador, é o Rei, tanto para os judeus quanto para as nações. Ele é o Salvador da humanidade, porque isso estava escrito nas Escrituras, e nele se confirma com aquilo que eles estão vendo, né? E acrescentou Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus respondeu: em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Esse hoje tem sido tema de muita reflexão, né, Padre Gabriel, durante a história dos exegetas que analisam esses textos. Mas esse hoje, no momento em que foi escrito, ou no momento em que foi pronunciado pelo sujeito que estava ao lado de Jesus, sim, quis dizer, naquele momento da crucificação, após aquele momento, Jesus está dizendo: hoje você vai estar comigo. Mas esse hoje
também é um desafio e uma provocação para nós, que estamos aqui refletindo sobre as Escrituras, sobre o Evangelho. Esse hoje também pode ser o dia em que a gente reconhece que Jesus Cristo morreu e ressuscitou por nós. Ele sim é o Salvador definitivo. Aquele rei que estava para libertar Israel, não libertou Israel definitivamente. Porque essa libertação, ela não é apenas física, mas é uma libertação que vai além, que provoca a nossa fé. No domingo a gente vai estar, daqui a pouquinho, né, logo depois da reflexão que o Padre Gabriel faz para a gente, e que nos enche de fé, e que nos anima para a semana inteira, a gente vai estar em contato com a Eucaristia. Então, aquele Cristo que nós vemos na Eucaristia, aquele Cristo que o ministro ou o próprio sacerdote nos diz, corpo de Cristo, o corpo de Cristo, o corpo de Cristo, a gente diz amém, eu creio, eu acredito. Então, eu acredito que esse Cristo é o nosso Rei, que Ele de fato é o nosso libertador. A festa serve para a gente estar junto. Daqui a pouco a gente vai confraternizar. A festa, nós fomos na festa da ordenação do nosso querido diácono, que agora é sacerdote, e a gente se confraternizou depois. A gente tem a festa do Cristo Rei, depois vai ter feijoada, nós vamos conviver. Essa convivência, essa festa, confirma para a gente, quando a gente entra na igreja e vê aquele homem na cruz, é Ele, o nosso Rei, a nossa fé deve responder. Para isso que a gente vem. Amém. Amém. Parabéns. Eu queria tirar uma dúvida que eu achei interessante, que você falou da placa, que o Atos teria escrito.